No vídeo de hoje, é revelado o relatório do árbitro da final da Supercopa da Espanha, junto com a duração da suspensão de Frenkie de Jong. Rafinha responde a Pérez e confirma seu domínio no El Clásico. Um comentário inesperado de Messi sobre a vitória do Barcelona na Supercopa e o que Mbappé fez. Antes de começar, não se esqueçam de compartilhar sua opinião nos comentários. O Barcelona mereceu vencer a final? E se você é fã de futebol, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar. É revelado o relatório do árbitro da final da Supercopa da Espanha, junto com a duração da suspensão de Frenkie de Jong. O árbitro José Luís Munuera Montero, que apitou a final da Supercopa da Espanha entre Barcelona e Real Madrid, revelou os detalhes por trás da expulsão do meio-campista holandês Frenkie de Jong, jogador do time blaugrana. A partida terminou com o Barcelona sendo coroado campeão, apesar da desvantagem numérica sofrida nos minutos finais, após De Jong receber um cartão vermelho direto por uma falta sobre Kylian Mbappé. O incidente ocorreu aos 90 minutos do jogo, quando De Jong tentou recuperar a bola de Mbappé, mas acabou fazendo contato com o joelho do atacante francês. O árbitro não hesitou em mostrar o cartão vermelho direto, uma decisão que foi respaldada pela equipe de arbitragem do VAR, sem intervenção para revertê-la. Texto do relatório arbitral de Munuera Montero. O jornal espanhol Mundo Deportivo informou que Munuera Montero explicou o motivo dessa decisão severa em seu relatório oficial da partida, escrevendo: o jogador foi expulso pelo seguinte motivo: realizar uma entrada contra um adversário usando força excessiva durante a disputa da bola. Essa qualificação legal no relatório arbitral determina o caminho da punição que será imposta pelo Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol. A punição esperada, de acordo com o regulamento da Federação Espanhola, de acordo com o artigo 131 do Código Disciplinar relativo aos cartões vermelhos diretos, Frenkie de Jong enfrentará uma suspensão de pelo menos uma partida. Como a ação ocorreu durante a disputa da bola e não causou uma lesão grave ao adversário, espera-se que o comitê aplique a punição mínima. Mesmo que a jogada seja classificada como conduta violenta, de acordo com o artigo 30, a presença da bola como elemento da ação reduz a sanção para um intervalo de 1 a 3 partidas. E como não houve lesão, a tendência aponta para uma suspensão de apenas um jogo, as partidas que De Jong perderá. Segundo o artigo 56 do Código Disciplinar, a punição resultante da Supercopa deve ser cumprida nas próximas partidas oficiais da equipe, independentemente da competição. Como resultado, a situação de Frenkie de Jong será a seguinte: ausência na Copa. De Jong não poderá participar da próxima partida do Barcelona contra o Racing de Santander nesta quinta-feira pelos 32 avos de final da Copa do Rei. Retorno na Liga. O meio-campista holandês estará disponível para o treinador na partida da equipe contra a Real Sociedade no próximo domingo, em Anoeta, válida pela Liga. Rafinha responde a Pérez e confirma seu domínio no El Clásico. O brasileiro Rafinha Dias continua escrevendo novos capítulos de brilhantismo com a camisa do Barcelona, depois de liderar a sua equipe à conquista da Supercopa da Espanha, em Lleida, confirmando que é um dos jogadores mais decisivos do El Clásico nos últimos anos, e até mesmo um dos favoritos do próprio presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Rafinha, eleito o melhor jogador da final, foi a chave do título do Barcelona após marcar 2 gols decisivos contra o eterno rival, reafirmando sua notável superioridade sobre o Real Madrid sob o comando de Hans Flick. O ponta nascido em Porto Alegre venceu todos os clássicos que disputou com o técnico alemão, marcando 7 gols em 5 partidas, números que refletem sua presença decisiva nos grandes momentos. Rafinha responde a Florentino Pérez. Florentino Pérez não esconde sua admiração pelo brasileiro, já que em mais de uma ocasião declarou em seu círculo próximo
que Rafinha é seu jogador favorito do Barcelona, até mesmo à frente de jovens talentos como Lamine Yamal e Pedri. A final da Supercopa veio dar ainda mais credibilidade a essas declarações, depois que Rafinha foi o herói do título que se somou à sala de troféus do clube catalão. Desde a chegada de Hans Flick, Rafinha se tornou uma peça indispensável no sistema do Barcelona. Ele disputou 5 clássicos, venceu todos e apareceu no placar em quase todos, exceto na final da Copa do Rei. Marcou na histórica vitória por 4-0, fez um doblete na final da Supercopa da temporada passada, repetiu o doblete na Liga e fechou a série com outro doblete na final em Lleida. Flick elogiou seu jogador após o título, considerando uma extensão de si mesmo dentro de campo, e disse: "Ele tem uma mentalidade fantástica, é muito dinâmico e tem um impacto direto na equipe. Perdeu uma chance e depois marcou outra, e isso lhe deu confiança. Ele transmite entusiasmo ao campo de jogo." A cena da comemoração refletiu seu status dentro da equipe. Rafinha ficou sozinho em frente ao banco, cerrando os punhos antes de Flick se aproximar para abraçá-lo e beijá-lo, em uma imagem que resume a relação de confiança entre o treinador e seu jogador. O segredo da comemoração de Rafinha com os óculos: o brasileiro comemorou à sua maneira, usando seus óculos da sorte, que se tornaram uma marca registrada nos momentos de títulos, confessando com um sorriso: "Eu adoro eles." Talvez tenham algo de superstição. Os números de Rafinha mostram que isso vai além da sorte. Após uma temporada excepcional em que marcou 34 gols e deu 24 assistências em 50 partidas, nesta campanha ele deu continuidade à sua evolução com 11 gols e 4 assistências em 17 jogos, com uma melhora notável em sua média de gols, passando de um gol a cada 137 minutos para um a cada 100 minutos. Seu brilho recente o recolocou no radar de vários clubes europeus que tentaram contratá-lo em janelas de transferências anteriores, mas Rafinha segue comprometido com o projeto do Barcelona, reafirmando sua ambição constante de conquistar títulos. Após receber o prêmio de melhor jogador da final, declarou: "Vestir esta camisa significa ganhar títulos e sempre lutaremos por eles. Sempre há espaço para melhorar." Assim, Rafinha continua consolidando seu status como um dos líderes do Barcelona em campo, uma arma decisiva no El Clásico, um jogador em constante evolução, tornando-se um pesadelo para o Real Madrid e o favorito de seu presidente. Um comentário inesperado de Messi sobre a vitória do Barcelona na Supercopa e o que Mbappé fez, em um momento em que sentimentos de orgulho se misturaram com calma e a vitória com responsabilidade. O comentário de Lionel Messi sobre a consagração do Barcelona na Supercopa da Espanha trouxe mais de uma mensagem e foi muito mais profundo do que uma simples felicitação passageira ou uma alegria emocional por mais uma vitória somada à história do clube, que forjou seu nome e encheu seu coração. Messi, acostumado a falar pouco e dizer muito, observou o que aconteceu com o olhar de uma lenda que viveu cada detalhe desse duelo e que sabe que o El Clásico não é apenas uma partida, mas cultura, identidade e valores herdados. Messi viu na vitória do Barcelona uma nova confirmação de que este clube, por mais que os nomes mudem e as gerações se sucedam, possui um espírito que não se quebra. O triunfo não foi simplesmente mais um título na sala de troféus, mas uma mensagem clara de que o Barcelona não vive do passado, nem se alimenta apenas de lembranças, mas constrói seu presente com confiança e estabelece as bases de um futuro condizente com sua história. Para Messi, essa conquista reflete um trabalho coletivo, o respeito pela ideia e a convicção dos jogadores de que a camisa, por si só, implica a responsabilidade de vencer antes de qualquer nome individual. Messi se deteve no significado de vencer partidas do El Clásico, considerando que enfrentar o Real Madrid é sempre um teste do estado mental antes de ser um exame puramente técnico.
Aqui a vitória não é medida apenas pelos gols, mas pela capacidade de resistir, pelo compromisso e pela personalidade que a equipe demonstra nos momentos difíceis. Sob essa perspectiva, Messi acreditou que o Barcelona passou no teste, não apenas porque venceu, mas porque manteve sua identidade, jogou à sua maneira e respeitou o rival sem abrir mão de sua ambição. Mas o comentário de Messi não ficou restrito ao campo. Ele se estendeu além do apito final, onde certas atitudes geraram ampla controvérsia no mundo esportivo. Nesse contexto surgiu Messi com sua imagem habitual, o líder sereno que não ataca pessoas, mas defende valores. Para ele, o futebol é maior do que um momento de raiva e mais nobre do que uma reação fruto da frustração. Ele apontou, no cerne de sua mensagem, que as tradições do jogo não são um fardo para o perdedor, mas uma honra que reflete a grandeza dos grandes. Messi, que já passou por muitos corredores de honra, tanto como vencedor quanto como perdedor, sabe bem que são esses momentos que constroem a imagem do jogador na memória coletiva e não apenas a quantidade de gols. O respeito ao adversário, em sua visão, não vale menos do que erguer um troféu, talvez até se iguale a isso, porque os títulos são esquecidos com o tempo, mas as atitudes permanecem, são contadas e ensinadas às gerações futuras. Sob essa ótica, Messi considerou lamentável o que aconteceu após a partida, não porque fosse direcionado contra o Barcelona, mas porque prejudica a imagem da própria competição. O El Clásico, como ele o concebe, deve continuar sendo uma rivalidade nobre, cujos resultados são decididos dentro de campo e cuja página é virada fora dele com um espírito esportivo à altura da grandeza de ambos os clubes. Ele afirmou que o Barcelona, ao longo de sua história, foi e continua sendo um exemplo de respeito ao rival, tanto na vitória quanto na derrota, e isso lhe gera um duplo orgulho de pertencer a esta instituição. Quanto ao comportamento de Kylian Mbappé, Messi o abordou com a mentalidade de um jogador que já viveu tudo. Ele não transformou o assunto em um ataque pessoal, nem colocou em dúvida o valor de um futebolista talentoso, mas destacou que a verdadeira grandeza não é medida apenas pela velocidade ou pelos gols, mas pelas atitudes nos momentos sensíveis. Ele insinuou que o grande jogador é aquele que sabe perder antes de saber ganhar, porque a derrota é uma prova ética, tanto quanto técnica. Messi considerou que esse tipo de situação representa lições duras, porém necessárias, especialmente para jogadores que carregam os holofotes da mídia sobre os ombros. O exemplo, em sua opinião, não se constrói com palavras, mas com ações, e cada gesto de uma grande estrela se transforma automaticamente em uma mensagem, queira ela ou não. Por isso, a responsabilidade é dupla, porque o mundo observa e as novas gerações aprendem. No encerramento de seu comentário, Messi voltou a falar do Barcelona com o espírito de um apaixonado, não apenas de um ex-jogador. Ele disse, em essência, que o que realmente o faz feliz não é a vitória em si, mas a maneira, o espírito e o compromisso com os valores nos quais foi formado dentro do clube. Para ele, o Barcelona não é um time que vence hoje e perde amanhã, mas uma escola que forma jogadores antes de campeões e ensina respeito antes de ensinar a fazer gols. Esse foi o comentário de Lionel Messi, sereno, profundo e carregado de mensagens implícitas. Comentário que não busca polêmica, mas colocar as coisas em seu devido contexto, uma vitória a ser celebrada, comportamentos a serem debatidos e valores que devem estar acima de tudo. Porque o futebol, como Messi o vê, não é apenas um jogo jogado com os pés, mas uma cultura construída com a mente e preservada com respeito.